Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você já percebeu que tem uma pessoa importante aí do seu lado? Você já conversou com ela ou deu a paz do Senhor para ela? Se não deu, faça isso agora. Dê a paz do Senhor no seu irmão. Reparou que você ganhou até um sorriso? Então diga para ela assim, ó, que bom que você veio. Isso. Estamos em casa, né? Graças a Deus. Trago um abraço, meus irmãos, lá do nosso nono templo em Nova Suíça, daquela igreja, onde nós, pela misericórdia do Senhor, estamos dirigindo, né? E com a graça de Deus, né? Sem ela, não seremos nada. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade e também pela confiança no pastor Ednei, por nos ceder esse púlpito aqui, onde sai aqui a palavra de Deus para o coração dos irmãos. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de, diante de Deus e como os irmãos, como testemunha, reconhecer que eu sou totalmente dependente do Senhor. Quantos mais aqui são assim? Glória a Deus. A palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite, ela se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, e no capítulo de número 4. Por favor. E no versículo de número 10. Na realidade, o versículo-chave seria o 13, que eu não precisaria nem abrir a Bíblia para poder ler. Mas para que os irmãos possam entender o contexto, aquilo que Deus tem para nós, gostaria de estar lendo com os irmãos capítulo 4 da carta aos Filipenses, do 10 ao 20. À medida que você achar, se dá um glória a Deus para que eu possa começar a leitura. Ô, pessoal bom de Bíblia, graças a Deus. Vamos estar lendo então a palavra do Senhor. Diz assim: alegrei-me sobremaneira. Em quem? Eu gostaria que os irmãos me ajudassem na pregação de hoje. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gostaria que os irmãos repetissem comigo. Aprendi. Está fraco, irmão. Então, só que eu vou falar, os irmãos repetem. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gravou no coração? Vamos em frente. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Agora o versículo chave. Tudo posso, ou algumas traduções, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então eu tudo posso em quem? Olha para mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês estão entendendo o mistério, né? Todavia, fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, ou ó quinta igreja, que eu estou falando para os irmãos hoje, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito.
Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, repita comigo, e o meu Deus, olha o reconhecimento aí, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Versículo 20, olha o reconhecimento novamente. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço com todo o meu coração e declaro, Pai, que sou totalmente dependente de Ti. Que o Senhor possa fazer comigo como o Senhor fez com o profeta Jeremias. Coloque as Tuas palavras na minha boca, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, eu peço autorização dos irmãos para poder voltar nesse texto daqui a pouquinho, porque eu tenho algo para falar para os irmãos antes. Queridos e amados, estamos diante de um tema que nos é proposto, que digo não eu, mas a Bíblia Sagrada, de ser de fundamental importância para nós que cremos no Senhor, de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual, e para todos quantos dizem que crer no Senhor. E o tema, os irmãos já sabem, e eu vou repetir. Reconhecendo a dependência do Senhor. Eu estava em casa meditando nisso e veio à minha mente, por que o tema é reconhecendo a dependência do Senhor e não reconhecer a dependência do Senhor? Reconhecer não poderia ser. Sabe por quê? Porque reconhecer, eu posso reconhecer hoje que eu sou dependente do Senhor. Mas amanhã eu posso talvez me achar autossuficiente e não reconhecer mais que eu sou dependente do Senhor. Mas quando eu vou reconhecendo que eu sou dependente do Senhor, ou melhor dizendo, quando eu vou caminhando na presença do Senhor, eu vou reconhecendo que eu sou dependente do Senhor. Quando eu vou trabalhando na obra do Senhor, eu vou reconhecendo, pastor Fábio, que eu sou dependente do Senhor. Quando eu louvo ao Senhor, eu reconheço que eu sou dependente do Senhor. Quando eu prego a palavra de Deus, eu reconheço que eu sou totalmente dependente do Senhor. Enquanto você não der glória a Deus, eu não paro. Quando eu estou fazendo e caminhando para a glória de Deus, fazendo a obra, evangelizando, eu sou totalmente dependente do Senhor. Ouvi glória a Deus? Você está vivo, né? Então tá bom. Então, meus irmãos, o reconhecimento é sempre, é toda a vida, é como a santificação, eu vou me santificando a cada dia, e isso tem que ser sempre na minha vida. Agora, eu vou descobrir aqui, quem é que reconhece que é dependente do Senhor. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta, e sem você me dar a resposta, eu vou descobrir que você realmente reconhece que é dependente do Senhor. Lá vai a pergunta. Por que você está aqui hoje? Não responda, pense, analise. Por que, meu irmão, que você está aqui hoje? Por que, meu irmão, você está assistindo esse culto de casa hoje? Por que você vem aqui nas quartas-feiras, você vem aqui nos domingos, você vem na oração? Por quê? Porque você é e reconhece que é totalmente dependente do Senhor. É verdade ou não é? Se você está aqui, é porque você reconhece que você precisa de algo do Senhor.
Você reconhece que você depende daquele que fez os céus e a terra, que criou todas as coisas, e que te fez, e que tem te dado o ar que você respira, e tudo quanto você é e você faz, você reconhece que você é dependente do Senhor. A pior coisa é a pessoa que se acha autossuficiente. Porque a presença de Deus, vai embora dela assim, ó, até ela passar por uma situação que ela vai ter que reconhecer novamente a sua dependência do Senhor. Porque todos nós somos dependentes de Deus. Você quer ver uma coisa? A palavra em Mateus, capítulo 6, versículo 27, diz assim, ó: quem poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? As mulheres, às vezes, elas até fazem uma mágica. Elas colocam um salto alto e andam na pontinha do pé assim, ó. Aí cresce. Só que a gente, homem, não tem jeito. O homem tem cara de sapato, baixinho, do jeito que vai embora. Mas acrescentar um côvado de 47 a 55 centímetros, só Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim, ó, Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Por quê? Porque estava havendo uma disputa lá, naquela igreja. E Paulo começa e fala: eu plantei, Apolo regou, e Pedro deu o crescimento. Foi isso que ele falou? Quem deu o crescimento? Não ouvi, irmão. Vocês estão com vergonha? Eu estou aqui nervoso que eu estou pregando, vocês estão com vergonha não, né? Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E continua no versículo 7. Pelo que nem o que planta e nem o que rega, nada é. Mas é Deus, aleluia, independência, reconhecimento. É Deus que dá o crescimento. Aleluia. Tem mais. Diz a palavra do Senhor em Salmo 8. O que é o homem mortal? Engraçado que a palavra faz questão de dizer homem mortal. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites. Contudo, porém, entretanto, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Você percebeu como você é importante? Você foi coroado por Deus de glória e de honra. Só que muitas das vezes nós não damos valor e não percebemos. Você tem valor para Deus. Fala com o irmão que está do seu lado. Você tem valor para Deus. Se ele estiver dormindo, sacode ele assim um pouquinho. Ó. Acorda, irmão. Você tem valor, irmão, para Deus. Isso. Romanos 11:36. Eu já vou entrar na palavra, mas eu preciso falar essas coisas. Romanos 11:36 vai nos dizer. Você quer reconhecer a dependência do Senhor? Diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Reconhecimento. O Senhor, meus irmãos, ele é a fonte de tudo. O Senhor, ele é a fonte de todas as coisas. Olha o que diz Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Quer que eu pare por aqui? Eu posso entrar na palavra ou quer que eu continue?
Vou só mais um pouquinho. Isaías capítulo 12, a partir do verso 1 diz: e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda te irastes contra mim. A tua ira se retirou. Ainda que tu se irastes contra mim, a tua ira se retirou. E tu me consolastes. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força. O meu cântico se tornou a minha salvação. E vós, falando de nós, e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o teu nome. Palavra de Deus. Amados, eu tive que fazer essa pequena introdução para te fazer conhecer que somos totalmente dependentes de Deus. E que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. E que também é honroso reconhecermos a Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador. A Ele glória sejam dadas eternamente. E amém. Por que eu te falei todas essas coisas? Porque para Paulo chegar aqui aonde ele escreveu, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 10, ele, sendo sabedor de todas estas coisas e mestre na palavra do Senhor, ele com muita alegria, ele escreve esta carta aos Filipenses. Um dos temas desta carta é a alegria, é o regozijo. E ele escreve esta carta dizendo lá no seu primeiro capítulo, no versículo 3, assim: dou graças a Deus por tudo que me recordo de vós. Ele já começa agradecendo e a reconhecer a importância de Deus. E no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Aqui Paulo reconhece a Deus como responsável de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem feito. E ele se alegra em Deus por ver esta igreja de Filipos unida e reunida e trabalhando junto em prol do reino de Deus. E quando ele chega no capítulo 4, agora aqui no versículo de número 10, ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque a alegria dele era ver o fruto que Deus vinha produzindo através do seu trabalho. Como é bom você trabalhar para Deus, você construir algo em Deus e ver que aquilo que você fez vai trazendo resultados. Você se sente útil, você fica alegre. É algo assim agradável. E ele começa aqui a falar que, ainda que ele estava passando por situações de pobreza, situações de tribulações, situações de escassez, de fome. Ele falando aqui que ele já tinha experiências de passar por humilhações. Ele ainda assim está dizendo: eu me alegro no Senhor. Não importa, meu irmão, a situação. Porque eu pedi os irmãos para repetir comigo logo no início. Aprendi
a viver contente em toda e qualquer situação. Eu pedi aos irmãos para repetir, por quê? Porque diz a palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E quando você fala e você pronuncia, fica guardado, gravado no seu coração. Então isso é algo, irmãos, que temos que sempre estar lendo e aprendendo, meditando e verbalizando, que eu aprendo a viver alegre no Senhor. Ainda que eu passe por tribulações, ainda que eu tenha dificuldades, ainda que eu sofra, ainda que eu seja humilhado, ainda que eu passe até mesmo por fome. Porque Paulo diz, eu também sei ser exaltado, porque eu já vivi em abundância. Mas na nossa vida há tempos que você vive em abundância, mas também há tempos que você passa por escassez. Há tempo que você vai buscar amigos e você encontra, mas também há tempos que você bate nas portas e elas estão cerradas, fechadas. Aí você vai reconhecer, realmente, eu sou totalmente dependente de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que Saulo de Tarso, ele não era qualquer um. Ele era de família rica. Ele tinha posses. Seu pai era empresário construtor de tendas. Por que eu sei disso? Porque para estudar na escola que ele estudou, não era qualquer um. Para ir para Jerusalém estudar na escola a qual ele estudou, a qual ele frequentou, que era aos pés de Gamaliel, que era a melhor escola de ensino da Torá daquele tempo, não era qualquer um. Só que Saulo de Tarso, com todo o conhecimento, com todos os ensinamentos a qual ele recebeu, a Bíblia vai falar ele dizendo, até mesmo aqui no capítulo 2 de Filipenses, que ele era zeloso em extremo pela fé a qual ele guardava. E para tanto, ele não só perseguia, mas também assolava a igreja. Saulo de Tarso. Até, ou melhor dizendo, ele se achava, olha para cá, autossuficiente. Porque ele tinha cartas na mão, ele tinha poder na mão, ele se achava autossuficiente. Até que ele resolveu andar pelo caminho de Damasco. Aleluia. Até que ele teve um encontro sobrenatural com aquele que fez todas as coisas. Se ele se achava poderoso, ele encontrou com um que era mais poderoso do que ele. Se ele achava que ele tinha cartas de autoridades, havia uma autoridade maior que a autoridade que estava com a carta na mão dele. Aleluia. E ele vai a caminho de Damasco. E os irmãos já conhecem a história de Paulo. Ou melhor, de Saulo. Até que ele entra na casa de Ananias e se converte. E agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E o grande Saulo, o exaltado Saulo, agora muda o seu nome para Paulo. Que quer dizer pequeno. O grande Saulo, perseguidor da igreja, agora ele recebe, ou melhor, ele toma o outro nome de cidadania romana, que é Paulo, que quer dizer pequeno. E o próprio Deus mostra para ele, Paulo, você vai ter que, para reconhecer que é dependente de mim, você vai ter que se humilhar um pouquinho. Você vai ter que padecer um pouquinho.
Você vai ter que descer um pouquinho os degraus da humildade. E o grande Saulo, ele não pergunta ao Senhor por que ele deveria fazer isso, ele simplesmente obedece e desce. Ele simplesmente obedece e aceita a dependência do Senhor. Ele começa a escrever esta carta até que ele chega aqui no versículo de número 13 e diz: tudo posso, ou posso todas as coisas, porque eu me fortaleço a cada dia. É assim? Tudo posso, ou posso todas as coisas, naquele que nos fortalece. Sabe qual é o problema, às vezes, desse versículo? É porque tem pessoas que, para fazer um movimento no meio da igreja, eu não falo aqui, porque aqui não, estou falando sério, só leem a parte A do versículo e dizem: tudo posso, ou posso todas as coisas, porque na Bíblia está escrito que eu tudo posso e posso todas as coisas. Aí a pessoa se enche, se sente um herói e realmente acha que pode todas as coisas. Mas quando ele vai para a palavra, ele vai ver que no final desse versículo tem uma palavrinha que diz assim, que entre tudo posso, ele me fortalece, tem naquele. Mas só que naquele, que é o próprio Deus, está lá, me fortalece. Por quê? Por que eu preciso de me fortalecer? Porque às vezes eu estou fraco. Então esse versículo, eu não posso pegar esse versículo, tudo posso, ou posso todas as coisas, e me sentir um herói. Não. Eu tenho que reconhecer a minha dependência no Senhor, porque eu uso esse versículo para dizer que quando eu estou fraco, Ele me fortalece. Quando eu passo por dificuldades, tribulações, é Ele que me fortalece. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está sentado ouvindo esta palavra, porque nós somos totalmente dependentes e que reconhecemos isso, que há um que nos fortalece, e nós estamos hoje aqui, porque estamos fortalecidos, recebendo daquele que é dono de todas as coisas, que está com as suas mãos estendidas sobre nós aqui hoje, derramando a glória, a bênção, o poder, a graça, a misericórdia sobre nós. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você reconhece que você é totalmente dependente de Deus? Então começa a praticar isso todos os dias na sua vida. Quando você levantar de manhã, você fala com o Senhor: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Guia os meus passos, me leva para onde quer que eu ande. Sê comigo, Pai. Porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Sem o Senhor eu não sou nada. Mas eu tudo posso, sim, Senhor. Nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, nas minhas tribulações, eu posso tudo, porque é o Senhor que tem me fortalecido a cada dia. E eu me lembro de um salmo que eu quero concluir agora a minha mensagem. Minha mensagem é breve. De uma pessoa importante do Antigo Testamento, que quando estava passando por dificuldades, quando estava passando por aflições, por perseguições, e essa pessoa não era qualquer um, era uma pessoa importante. Isso quer dizer que a tribulação, a perseguição, ela não escolhe quem vai perseguir ou quem ela vai afligir, não.
O sol não nasce sobre todos. Ímpios, justos, não importa. Mas nós estamos fadados a cada dia a ser como Paulo. Ter dias de abundância, sim, maravilha, glória a Deus. Mas ter dias também de dificuldades. Ter dias de bênçãos. Ou tribulações. Mas o nosso coração, que é a fonte da vida. Porque quando Deus olha para mim e para você, e a palavra fala que quando Ele olha para mim e para você, Ele filtra os rins. Melhor, os rins são filtro do corpo. E quando Ele fala que Ele contempla, Ele está vendo em nós todas as nossas intenções do nosso coração. Muitas das vezes eu posso estar aqui pregando e às vezes falando, olha, eu mesmo estou me vangloriando aqui por dentro. Coitado de mim. Mas quando Deus olha para mim, Ele me filtra da cabeça aos pés. Ele sabe a intenção do nosso coração. Esse é o segredo para você receber bênçãos de Deus. Seja um coração grato, seja um coração humilde, seja um coração dependente de Deus. Mas como eu estava falando de uma pessoa que muito importante na palavra de Deus e que passava por dificuldades e aflições. E ele estava sozinho porque não tinha ninguém para socorrer ele. Porque quem se levantasse para ajudá-lo, o rei Saul poderia acabar com a vida dele. Estou falando de Davi, meus irmãos. Aquele que era segundo o coração de Deus. Aquele que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Eu estou falando de Davi que nos seus momentos de aflição e de dificuldade, ele olha para o alto do monte. Por que ele olha para o lado do alto do monte? Porque ele olhava para o lado e não tinha quem o socorresse. Ele estava sozinho. Mas aí, pastor, ele olha para o alto dos montes. Mas só que no alto dos montes tinham muitos altares de deuses estranhos. Do alto do monte não viria o socorro dele. Ele estava sozinho. E ele escreve esse salmo lindo, que é o salmo de número 121. Ele diz, concluindo a minha palavra, a minha fala, porque Davi, em outras palavras, ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer assim, ó, elevo os meus olhos para os montes. Só que de lá não vem socorro, ele fala, de onde virá o meu socorro? Aí eu quero imaginar, para ilustrar, ele olhando para os céus e dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Você está recebendo? Quer que eu repita? Eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. Por quê? Porque é o Senhor quem te guarda. Eu vou repetir que eu não ouvi glória a Deus, eu vou repetir uma vez. Porque é o Senhor quem te guarda. Você está com pouca fé, eu vou repetir de novo. Porque é o Senhor quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita.
sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua alma. Está recebendo? O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Aleluia. Desde agora, desde agora e para sempre. E para sempre. E para sempre. E pela eternidade. Ele tem te guardado hoje. Ele vai te guardar amanhã. Ele vai guardar os seus filhos, os teus netos, os seus familiares. Aonde quer que você for, o Senhor não dorme. Mas para aqueles que realmente no seu coração, como eu li a palavra, lhes mostrei na palavra, como Davi, para aqueles que em seu coração reconhecem que são totalmente dependentes do Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o seu Deus. Porque a palavra é para você, a palavra é para mim. A palavra é para que você venha se alimentar dela e com confiança enfrentar as dificuldades, passar por sobre o inimigo com humildade, com confiança, com força, com certeza, com fé. Não andes, meus irmãos, de cabeça baixa. Não. Deus não te chamou para isso. Ele te coroou com glória. Você é importante para Deus. Você é um escolhido. Ele transformou o seu coração de pedra em um coração de carne. Ele deu do teu Espírito Santo que está em você hoje. Ele deu o seu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz para nos salvar e nos dar uma vida eterna nele. Então por que andar de cabeça baixa? Por que andar desanimado? Por que andar desta forma, meus irmãos? Levante a cabeça, olhe para os céus, olhe para o alto e faça como Davi. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. A Ele seja a honra, a glória, o poder eternamente. Amém. Entrego agora o microfone, porque eu quero ler o versículo 20 com você. Coloca o versículo 20 ali, por favor. Você tem como colocar Filipenses 4:20? Eu vou ler na sua tradução aí mesmo. Eu não vou ler não, vou deixar os irmãos lerem para mim. Eu vou contar de 1 até 3. No 3 os irmãos começam a ler. Com confiança, com fé. 1, 2, 3. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Reconhecimento de dependência de Deus. A Ele seja a glória, o louvor, o poder, a majestade para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, esse Deus maravilhoso?
Muito obrigado pela oportunidade.